Pensar duas vezes antes de falar algo. A gente sabe que precisamos falar menos e pensar duas vezes antes de falar. O problema é colocar isso em prática. E durante esse mês, como eu tinha que me forçar a falar somente o necessário, então depois de um tempo ficou fácil para mim pensar duas vezes antes de falar. Pensar duas vezes antes de falar é importante, porque, igual eu falei, como eu fiquei evitando ficar falando, então eu tinha que falar somente o necessário, somente as coisas importantes e pensar duas vezes antes de falar, porque não vou gastar minha voz à toa ali e machucar minha voz, por exemplo, machucar a garganta, né? Então eu trabalhei bastante esse lance de pensar duas vezes antes de falar. Então, quando você começa a treinar isso, pensar antes de falar, isso também começa a virar automático, começa a virar um hábito, né? Então você começa a raciocinar mais rápido, né? Porque muitas pessoas falam as coisas sem pensar. E você treinar a pensar antes de falar, você dá uma pausa, né? E pensar, isso vai ajudar você a falar coisas legais, coisas boas, não reclamar ou não falar coisas necessárias. Então é bem interessante isso, você treinar, forçar a pensar antes de falar e sempre repetir esse hábito para que depois vire automático. Então é você se forçar a pensar duas vezes. Realmente questão de esforço, de você parar e falar, poxa, deixa eu pensar sobre isso. Aí você pensa e fala. Claro que nem sempre vai dar certo, nem não é em qualquer momento que a gente vai parar para pensar duas vezes, mas é importante numa discussão, falando com alguém, é importante a gente pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. Falar de forma calma e baixa. Como eu tinha que poupar a voz, eu falava de forma calma e com um tom de voz baixo. E quando você fala dessa forma, você não altera suas emoções e também não altera as emoções com quem você está falando. Você tende a manter a conversa com calma e não gerar conflitos. Uma pessoa nunca vai estar errada em uma conversa se ela manter a calma, não alterar suas emoções, manter o autocontrole e buscar sempre a paz e o equilíbrio. Então, olha que importante. Isso é uma coisa que eu fui pesquisar depois, né, e eu vi que realmente tem a ver com estudos, com vários estudos, né, até a forma de vender, até estudos sobre venda, sobre marketing, também estudos sobre psicologia, enfim, sobre relacionamentos, que tem a ver até com PNL também, que para você conduzir uma conversa, você pode tanto conduzir a conversa, você está conversando com alguém ali discutindo, você pode tanto inflamar a conversa, piorar a conversa, se você começar a gritar muito alto e falando, ofendendo a pessoa, por exemplo, claro, automaticamente a outra pessoa também vai desequilibrar e vai começar a se alterar também, falar em voz alta, enfim. E ao contrário também, quando você começa a falar em voz baixa, com um tom mais calmo, você faz a outra pessoa também ficar mais calma. E quanto mais você fala calmo e baixo, mesmo a outra pessoa estando gritando, aos poucos ela vai tender a entrar na mesma vibração que você. Então vamos supor que você está nessa vibração aqui, né, falando baixo, e essa pessoa está falando alto aqui, né, gritando, enfim. E quanto mais você se mantém nessa vibração, mais a outra pessoa vai tender a baixar na sua vibração, né. Às vezes o que sempre acontece, a pessoa está gritando e você vai e grita também, né. Você muda de vibração ali, muda de a frequência como está falando. E não sei se já aconteceu isso com você, se já percebeu quando você estava conversando com alguém, sei lá, a gente sempre vê isso em filme, por exemplo, também, né? Um sábio ali, um monge, enfim, está conversando com alguém, dando um ensinamento para alguém, e esse monge fala com a voz baixa, fala de forma calma, e até deixa a outra pessoa mais calma também. Não sei se já conversou com alguém também que tem a voz calma, um tom baixo de voz, que você também começa a se acalmar, às vezes até começa a dar sono também, porque aquilo está começando a ficar mais calmo, o ambiente começa a ficar mais calmo, né? Então, isso é muito importante, isso também é muito poderoso. Você usar, por exemplo, igual eu falei, as pessoas de marketing usam isso como uma estratégia de venda, estratégia de marketing, né? Ou a forma como você fala, o tom que você fala. Isso não é segredo na parte de marketing, na parte da política, na parte das conversas comerciais, a forma como se fala, né? Tanto alto quanto baixo, quanto agressivo ou calmo, você consegue conduzir uma conversa conforme você altera aí sua vibração de voz, seu tom de voz. E igual eu falei aqui, né, você vai tender a manter a conversa calma e não gerar conflitos. Então quando você está falando de boa, de forma calma, você também fica calmo. Não só você fica calmo, como também a outra pessoa, né, fica calma. E como eu falei aqui, uma pessoa nunca vai estar errada numa conversa se ela manter a calma.
não se alterar, não alterar suas emoções, manter o equilíbrio. Então, sempre leve esse conhecimento, esse ensinamento para a sua vida. Uma pessoa nunca vai estar errada numa conversa se ela sempre manter a calma, manter a paz, sempre querendo ouvir, sempre querendo entender, nunca sendo agressivo, nunca apontando o dedo ou nunca revidando, só sendo calmo, só falando tranquilo, tentando entender a situação, tentando entrar numa lógica ali, numa razão, tentando acalmar as emoções e tentar chegar numa solução para aquele conflito. Então sempre leve isso para sua vida, sempre quando você for se relacionar com qualquer pessoa na sua vida, seja relacionamento amoroso, com os amigos, com os familiares, colegas de trabalho, enfim, sempre mantenha a calma, sempre seja centrado, mantenha a calma, fale de forma baixa, de forma calma, que você pode conduzir a conversa e você vai se manter tranquilo, calmo, você não vai se alterar, não vai ficar ansioso, nervoso, e você pode deixar as outras pessoas calma, tranquila também. E você nunca vai estar errado numa conversa se você manter a calma ali, manter a paz e sempre buscando a solução.